som. Liberando meu som, agora liberando o som do meu irmão Miguel. Vamos lá, imagens ao vivo. Me dê imagens, me dê imagens. Vamos lá, tô igual o da Pena. Me dê imagens, alô, comandante, não sei das quantas. Me dê imagens, estamos aí. Estamos buscando as melhores imagens desse papo. Esse papo que ocorre aí todo meio-dia, alguma coisa. Meio-dia, alguma coisa, de todo sábado, todo meio-dia e alguma coisa. Até abaixar, eu pedi licença aí, a torcida maravilhosa do Flamengo para baixar um pouco o volume. A gente estava ouvindo aqui. Nós queremos respeito. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Então, saudações rubro-negras. Boa tarde para todas e para todos. Para o meu amigo Miguel que se encontra aí. Eu estou tentando posicionar melhor o Miguel aí. Ele está um pouco baixo hoje. Vou tentar posicionando ele. Aí, garoto. Aí sim, garoto. Eu vou tentando ajustar a tua tela aqui também. Mas eu quero saber se você de casa está sintonizado conosco aqui, ligou aí o canal. Seletor, né? Lembra do TV de Seletor? Eu sou dessa época. Eu sou de uma época também que a torcida do Flamengo colocava... Eram mais de 100 mil pessoas fácil, né? Clássico, então, era mais de 100 mil pessoas. Era Flamengo e Madureira, irmão. Flamengo e América era clássico. Flamengo e América era clássico, tá? E onde é que está o América hoje, né? Provavelmente é onde o Flamengo nunca vai estar. Então, é outro patamar, né? Então, a gente está falando da maior torcida do mundo e essa torcida, cara, podia pagar o ingresso, né? Que ingresso é esse, cara? O ingresso para assistir o maior clube do mundo, que é o Flamengo. Só que o maior clube do mundo está cobrando ingressos como se fosse lá o Borussia Dortmund, como muito bem disse o Miguel ainda há pouco aqui, nos bastidores, né? Que a gente vai propor esse tópico também, né? O que você está achando desses preços praticados nos ingressos do Flamengo? O povão é o mesmo povão que assiste o Borussia não é o mesmo povão que assiste o Flamengo, né? Aí onde se leva, né, cara? Eu, graças a Deus, eu não tenho, mas também não estou aqui para julgar ninguém. Eu não tenho gato net e não terei, mas eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas é por isso que leva a ter gato net, porque as coisas estão muito caras e o povão que bancava um Flamengo nos estádios não pode mais pertencer a esse grupo seleto. Parece que só rico pode assistir futebol hoje. Então, rapaz, eu fico falando isso como assalariado que sou ainda, né? E eu presumo que é o quadro, assim, a maior reflexão da nossa audiência hoje são assalariados, um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Eu presumo que até 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, o camarada tem que se programar para cada 6 meses, ou então um eclipse lunar, somado à junção de Saturno com Marte, e ver lá se vai sobrar 50, 100, R$ 150 para ir assistir o Flamengo, o time que tanto ama, assim, ó, fazer assim, ó, é isso aqui que a gente quer apoiar, CRF. Mas eu não estou colocando só culpa no Flamengo, não, tá? Isso aqui é uma proposta de tópico, um assunto para uma de nossas lives, pode ser essa live hoje, mas pode também ser uma outra. Isso é assunto que não acaba, né? Como diz lá o pessoal lá em Minas, né? Em Minas, é assunto para mais de dia. Então, o papo hoje é discutir outros assuntos, ver quem vai para o gol. O Matheus Cunha, rapaz, o cara não pega um resfriado, mas ele foi convocado. E o Rossi vê lá na luz no fim do túnel que ele possa entrar na linha hoje, rapaz. Quem sabe o Rossi vai entrar como titular, porque como o banco tá difícil para o Rossi estrear e tá difícil para o Santos voltar. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, meu amigo Renato. Boa tarde a todos aí. Mais uma semana sem Flamengo, a chatice da data FIFA. Muito chato, cara. Quem gosta de data FIFA, sinceramente, o torcedor, vamos lá, o torcedor do Flamengo, que ama o Flamengo, que acompanha o Flamengo em todos os campeonatos, o torcedor do Flamengo tá puto porque perdeu quase todos os campeonatos do ano, mas mesmo assim, eu prefiro ver o Flamengo me fazendo raiva no final de semana do que ver a seleção brasileira, cara. Não dá, cara. Seleção data FIFA... sentimento de nada. Sabe como é que é? Eu vejo a CBF... Nada. Pelo menos o Flamengo ainda me faz raiva. O Cebolinha me faz raiva. A seleção brasileira... A Cebolinha te faz chorar. O Cebolinha me faz chorar. O Cebolinha me faz raiva e me faz chorar.
E a seleção brasileira não faz nada, um sentimento de nada. Você não sente nada pela seleção brasileira, pela CBF jogando, pela essa data FIFA, você não sente nada. Então é muito chato, cara. É muito chato data FIFA. E mesmo assim, ainda tem muito assunto de Flamengo, a gente aproveita para meter o pau aí nessa galera que fica cobrando ingresso muito caro. A gente faz as nossas críticas, a gente aproveita nesse período para aproveitar e falar individualmente de cada atleta, aquilo que ele vem rendendo no Flamengo. Acabei de falar do Cebolinha, o Cebolinha tem feito muito, o torcedor do Flamengo tá bravo, e até o Cebolinha desativou a rede, o Instagram dele lá, parece. E eu até li uma matéria no Coluna do Fla, a matéria estava falando que o Cebolinha ficou chateado. Ele ficou chateado com as críticas que ele sofreu por conta do jogo ruim que ele fez recentemente. Um jogo não, vários jogos ruins que o Cebolinha vem fazendo, né? Cara, o cara ganha 1 milhão por mês, tá jogando nada e ainda fica chateado porque a torcida criticou ele. Ah, mano, sinceramente, é dose para leão, cara. Então, haja assunto para um sábado sem Flamengo, para um final de semana sem Flamengo, mas no meio de semana já tem Flamengo de novo no Campeonato Brasileiro, né, Renato? É verdade, o Atlético com TH. Mas vamos lá, rapaz. Olha, inclusive o Miguel pode até. O Miguel é o cara dos números aqui, é o cara que faz as apurações de números e tal, enfim. Ele pode falar um pouco mais dos confrontos, dos últimos confrontos, Flamengo e Atlético com TH. Atlético com THPR, né? Saudações à galera. Tem muito torcedor do Flamengo no Paraná e eu respeito muito, inclusive alguns que são pessoas que fizeram parte da família da minha fazem parte da família da minha ex-esposa, inclusive são praticamente meus parentes também, né? Não é porque você se separou que você deixa, né, de ser amigo dos familiares, quer dizer, você deixa a porta aberta porque você casa com a família também. E como diz o Miguel aí, o meu amigo aí, ele estava dizendo nos bastidores, melhor não entrar muito nesse assunto, mas enfim, o Miguel pegou um bom trânsito hoje, ele estava para chegar. O Miguel trabalha com o trânsito, tá, galera? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Trânsito Fla Maior. Mas, rapaz, o Miguel pegou um bom trânsito entre a. Como é que é? Fala aí, Miguel. Entre o Paraíso e a Consolação, né, Renato? Parece casamento, né? Paraíso é um bairro, é isso? O Paraíso tem a estação Paraíso, tem a estação de metrô Paraíso e tem a estação de metrô a Consolação. Então, o pessoal, meus alunos, minhas alunas que dizem isso, tá? Antes que alguém fique bravo, minhas alunas que dizem isso. Elas costumam dizer, com um tom de humor, né, de brincadeira, elas costumam dizer que nada pessoal. Quando você vai para Paulista, você começa no Paraíso e termina na Consolação, igual casamento. Bom, eu só conheço a Paulista, né? Então, um dia eu conheceria a Consolação, mas não na forma figurada que o Miguel está falando aí. Mas saudações aos amigos de São Paulo também. O meu irmão Miguel tá aí, ó, morador de São Paulo, nascido em Minas, cara de Gerson dos Santos, e é o Miguel Santos aí de frente ensinando novos condutores aí nesse país. Mas o mais engraçado é o seguinte, cara, a gente está vendo as estatísticas aqui do canal e do canal do Miguel também. A gente tem como o YouTube é uma maravilha, cara. O YouTube é maravilhoso. Ele te informa as estatísticas dos seus vídeos, onde está alcançando, qual é o público, quanto tempo que essa galera fica aqui retida no vídeo assistindo. Isso tudo significa, para que nós que somos produtores, né, de conteúdo, né, nós possamos evoluir. Então, quer dizer, se você deixa like, provavelmente a melhor condição de você deixar um like, meu amigo, minha amiga, é agora, desde o início. Então, se você está assistindo, já deixa o like. Se você não está gostando, deixa dislike. Por quê? Quanto mais tempo você nos assiste, quanto mais você indica, quanto mais você deixa like desde já, o YouTube entende você como dando audiência para o canal Papo Fla Maior e também lá no link que está aqui abaixo para o canal do Miguel, que é essa bolinha que está aí do lado do Miguel, chama Bora Falar de Futebol, é a logomarca dele. Aí, ó, o Miguel aí, eu colocando aquele óculos como é que é? Aquele camarada lá que tira onda lá. A galera tira. Tô colocando o óculos pra galera curtir, ó. Curte aí, pô. Tem uma versão assim meio futurística de Raul Seixas, mas tudo bem. Aí o Miguel. O Miguel tá deixando crescer a barba aí, tá em versão futurística de Raul Seixas. Ninguém aqui é maluco, beleza, mas a gente tá maluca pelo teu like
ou pelo teu dislike, cara. Se você não quer dar like, dá dislike mesmo, mas interaja conosco, entendeu? Bota aí a tua opinião, escreva a tua opinião, tua pergunta, qualquer coisa. Interaja conosco, tanto aqui no chat ao vivo, quanto depois, se você assistir. Vai ser uma honra ter a sua audiência sempre aqui. E participe, cara. Vai ser ótimo pra gente crescer. Ninguém aqui é dono da razão. A gente só quer falar de Flamengo de torcedor para torcedor. É só isso. Vamos lá. Bom, Miguel, Flamengo campeão brasileiro essa semana, é isso mesmo, rapaz? Olha aí, Miguel. Pô, me dê imagens, vou tentar pegar imagens aqui. Enquanto você, Imagens. O que você apurou desse grande campeonato do Flamengo aí, que para mim é realmente um grande campeonato. Isso mostra que a base está voando. Diga lá. Então, cara, duas coisas bem legais, assim, para falar do título do Flamengo, bicampeão brasileiro sub-20. Dois pontos bem legais para falar. Primeiro que o Flamengo foi campeão em cima do sub-20 do Palmeiras. Opa! E ganhar do Palmeiras é muito mais legal. Ganhar em qualquer esporte, em qualquer competição, qualquer modalidade, sub-20, sub-10, sub-15, fraldinha. Ganhar do Palmeiras hoje é muito legal. E detalhe, se eles tivessem vencido, eles estariam fazendo piadinha na internet com a gente. Então, comemorem o título do sub-20, campeão brasileiro sub-20 em cima do Porco, nosso freguês também lá na categoria de base. É a hora de cantar aquela musiquinha. Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. Perde na base e no profissional. Então, é a hora de cantar a musiquinha para ele. Então, tem que aproveitar o momento, tem que aproveitar. E duas coisas bem legais. Ganhar do Palmeiras é muito legal, independente se é sub-20, sub-15, qualquer idade. E aquela entrevista que o menino fez lá no final do jogo, acho que o nome dele é o Ayrton. O Ayrton no final do jogo mostrando... tá? Já jogou no profissional esse ano, por exemplo. Já jogou, exatamente. Ele pegando a medalha e mandando um recado lá pro moleque da base do Vasco, porque só para lembrar, o moleque da base do Vasco ganhou um joguinho do Flamengo, um joguinho. O moleque chegou e falou assim, desceram o Matheus Gonçalves e desceram, não sei, o Igor Jesus. E nós ganhamos. Da próxima vez, desce o Bruno Henrique e o Gabigol também. O moleque teve a audácia para falar isso em um jogo que o Vasco ganhou do Flamengo. Beleza, tá certo? Beleza, o moleque lá do Vasco falou, desce o Gabigol e o Bruno Henrique também, para ver se da próxima vez dá. Aí o Ayrton, agora com a medalha de campeão, com a medalha de campeão, o Ayrton falou, o Flamengo sem Matheus Gonçalves, sem Bruno Henrique, sem Gabigol, sem Matheus Gonçalves, sem Bruno Henrique, sem Gabigol, a gente ganhou, a gente é bicampeão brasileiro. Imagina se o Bruno Henrique, se o Gabigol, se o Matheus Gonçalves estivesse com a gente. Imagina se esses caras estivessem com a gente. É sensacional o Ayrton na entrevista que viralizou. Entrevista não, um vídeo que ele gravou, né? Um videozinho que ele gravou no final do jogo, mandando recado lá para um pessoal lá pro lado do São Januário lá. E o Flamengo bicampeão brasileiro com recadinho e tudo para a torcida do Vasco. É verdade, galera. Eu tô no hype, eu tô feliz. Sinais, hein, Miguel? Sinais, hein? Sinais, porque eu acho que a final, eu acredito é o seguinte, tá? Eu vejo esse campeonato brasileiro ainda de 2023, que vamos ter um restart agora, né? Um restart, talvez, acho que o nome tá meio puxado, né? Restart não seria o nome, mas uma reaproximação da liderança, né? A gente terá uma nova chance de reaproximar dos líderes, né? Que na verdade hoje em dia é o Botafogo, né? A gente anda vendo vaca subindo no telhado aí, a gente não sabe como a vaca sobe no telhado, mas uma coisa a gente tem certeza, a vaca vai cair. Então, nesse caso aí o cachorro, né? Aí a gente observa o seguinte, cara, não acabou o Campeonato Brasileiro Profissional 2023. A gente viu a animação desse menino lá, o Ayrton, ele já jogou no profissional, mas ele, obviamente, ele vai voltar para o banco do profissional e se tiver
desempenho, né? Seja o Sampaoli ou qualquer outro, vai olhar para o futebol desse moleque que acabou de ser campeão agora com o Flamengo, campeão brasileiro. Campeão, se eu não me engano, é bicampeão brasileiro. Eu vou colocar aqui na tela. Estava procurando uma melhor imagem aqui, enquanto o Miguel estava discorrendo aí o assunto. Marcelo Led chegando aí. Deixa eu ver aqui. Cheguei agora, saudações rubro-negras. Já vou falar. Rossi titular com certeza. O Ayrton é meu vizinho, olha aí, rapaz. Então manda um abraço. Pô, cara, pega umas imagens aí do Ayrton aí, mandando um abraço pra Flá Maior, cara. Pô, quebra esse galho aí, cara. Vejo ele indo treinar com o pai desde pequeno com o uniforme do Mengão. Olha que beleza, que legal, cara. Que legal. Inclusive, o Marcelo estava me contando aqui nos bastidores que ele já foi ele já trabalhou na escolinha. Depois o Marcelo vai poder discorrer esse assunto aí também, explicar legal. Rapaz, ele já foi da escolinha, já trabalhou na escolinha de futebol, que foi base para o Daverson. O Daverson, aquele que sacaneia tanto o Flamengo. Né? E segundo a informação do Marcelo, parece que o Daverson é Flamengo. Torce para o Flamengo. Por isso que ele tanto sacaneia o Flamengo, que eu acho que ele gostaria de jogar era no Mengão. Bom, Marcelo Led pode me corrigir aí se eu estiver errado em algum ponto aí. Me corrija aí, Marcelão. Mas, rapaz, Miguel, qual a importância de um título como esse, né, cara, na tua opinião, Miguel? Ganhar do Palmeiras, na base também, um campeonato brasileiro, que como é que é? A temática é outra, né? Lá é mata-mata, quando a gente trata da base. Futebol, o campeonato brasileiro da base, ele é decidido no mata-mata. E sendo que o nosso profissional, graças a Deus, e na minha opinião eu prefiro muito mais assim para título nacional, que seja realmente pontos corridos, ou seja, você ganhou 3 pontos. Se você empatou, 1 ponto para cada lado. Se você perdeu, nada. Talvez até seja rebaixado. Enfim, como é que você vê isso aí, Miguel? Renato, hoje, nós já falamos em outras oportunidades, o Palmeiras é o clube que briga com o Flamengo em tudo, né? Até na categoria de base. O Palmeiras, hora ou outra, está sempre ganhando alguma coisa na categoria de base e o Flamengo também sempre está ganhando na categoria de base. É a força desses dois clubes aí nos últimos anos, não só no profissional, como também nas outras categorias. E para o clube, é mais uma indício de grana, né, de faturamento. Por quê? Quando o time é campeão brasileiro, você pode ter certeza que clubes de fora estão olhando para os moleques da base, né? E pode ter certeza que algum desses moleques aí eles podem receber proposta de algum time de fora e pode significar mais dinheiro para os cofres do Flamengo. Então, tem jogador que é vendido que nem chega no profissional. Tem menino hoje em dia que ele é vendido e nem no profissional chega e já está rendendo algum dinheiro para o clube. E eu acho que essa é a importância nesse momento para o Flamengo. Porque assim, você cravar que um desses meninos vão chegar hoje, jogar no time titular, é muito difícil. Verdade. Eu acho até que deveriam olhar com um pouquinho mais de carinho para alguns moleques da base. Merece. O Wesley é um exemplo disso. Sei que o Marcelo Lage não gosta muito do Wesley, mas o Wesley que está recebendo, pelo que está saindo, pelo que está de notícia aí, tá com proposta de times lá de fora, porque vem jogando bem, na minha opinião, vem jogando muito bem na lateral direita, é o nosso melhor jogador ali na posição. O Wesley é um exemplo disso, porque o Wesley não deveria ser titular do Flamengo. É verdade. O titular do Flamengo deveria ser o Varela, deveria. Por merecimento, né? Pela grana que ganha e por merecimento ele deveria ser titular. Mas ele não merece ser titular, ele nunca mereceu ser titular, ele nunca não tem futebol para ser titular. Logo o Flamengo ficou sem o Mateuzinho machucado, não renovou com o Rodinei o ano passado e agora o Wesley virou titular absoluto. Vai saber se algum outro menino da base também, se der a oportunidade que o Wesley teve, vai saber se o menino também não teria condição de fazer um bom papel no time titular.
Então, 7 de setembro, pela taça do Campeonato Brasileiro Sub-20, em partida animada e marcada por grandes chances. Por grandes chances das equipes. Presenciamos um belo feriado de futebol. Reconexão, Miguel chegando, vamos lá. Que foi decidido nas penalidades máximas após 0-0 no tempo normal, nos pênaltis. O Fla superou o Alviverde por 3-2 e se sagrou campeão brasileiro do Sub-20. Olha que beleza. Mengão campeão, e eu estou tentando aí recuperar a conexão com meu amigo Miguel e ainda não conseguimos fazer esse tipo de conexão. Eu não sei bem o que aconteceu. Enfim, galera, vocês estão aí nos acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês. Está aí a solicitação. Vou pedir ao meu amigo Miguel para que entre novamente, né? Ver se a gente consegue aqui acessar o... A gente faz a transmissão via Google Meet, né? Você vai reconectar agora. Fala, Miguelão. Bom, não conseguimos, fazendo aqui a conexão. É uma beleza da internet, né, cara? Porque a gente, na verdade, durante a pandemia, né, a gente teve aí muito problema, né? Além dos problemas que não podiam ter contato físico, por conta, né, óbvio, né? Não critico ninguém que precisou ter contato físico. Eu recorri, né, lá no meu outro canal, que é o Rock Oculto, e a gente, inclusive, estava aí, o Miguel, vamos ver se ele entra novamente, voltando aqui. Eu usei muito esse programa, que é o Google Meet, né? Nunca, de vez em quando falha, né? Porque a gente está falando de internet. Então, a internet no Brasil, eu acho que a internet pelo mundo ela já é um pouco complicada. No Brasil, ela tem um tom ainda de a gente tem uma certa limitação aqui. Então, essa conexão que eu faço com o Miguel lá em São Paulo, tem até um ponto bem curioso, tá? Eu queria que vocês soubessem disso, eu acho muito importante. O Miguel é meu amigo já há muito tempo, só que eu ainda não fui a São Paulo, por vários motivos. Ainda não conheci o Miguel também não teve condições de vir ao Rio, nessa meiuca aí de tempo, para a gente se conhecer pessoalmente. Olha o Miguel retornando. Miguel, a gente teve um probleminha aí com o Google Meet, mas o Miguel voltou aí, só sabendo se o teu som tá legal, Miguel. Não, tá legal, tá legal. Eu pensei que a gente caiu porque a gente tava falando do Palmeiras. Puta merda, é verdade, Miguel. Olha, tá vendo aí, cara? O bom humor é o que leva eu ser grande amigo desse cara aí, rapaz. Eu falo até mais pra vocês. Eu me considero um grande amigo de você que tá aí do outro lado, mas eu me considero também muito amigo desse cara aí, que eu nem conheço pessoalmente. Eu vou registrar. Aí, Miguel, fica confirmado. Vamos marcar um dia? O dia que eu for a São Paulo, que você vier ao Rio, a gente tem que afinar um pouco mais essa conversa aí, pessoalmente. Se bem que todo esse raciocínio que eu propus aqui, né, levou por conta, infelizmente, da pandemia, mas como toda crise, aí eu vou lembrar de relacionamento de novo, né? Toda crise, todo vai embora da minha vida, é um pé na bunda, e um pé na bunda é um empurrão para frente, tá aí. A pandemia acabou trazendo essa redescoberta de comunicação, que é a comunicação virtual. Eu e meu amigo Miguel aí, Miguel é um dos meus maiores amigos hoje, e a gente ainda não se conhece pessoalmente. Isso é bacana demais, para você ver como é que o Flamengo une as pessoas, né, Miguel? Se não fosse o Flamengo, será que a gente se encontraria nessa reencarnação, Miguel? Depois você volta ao assunto do Wesley aí. Que o Miguel, olha, o Miguel, toma cuidado, Miguel, que o Marcelo Led, ele protege o Varela, ele não gosta do Wesley, eu acho que é por causa disso. Diga lá, Miguel. Se não fosse o Flamengo, o Marcelão seria nosso amigo também? Não, o Marcelo é nosso amigo. Eu considero o Marcelo amigo, tá sempre aí com a gente, trocando ideia com a gente aí, ó, falando de futebol. Pô, Marcelo é nosso irmão aí da live, participa sempre com a gente aí. E amigos também discordam, né? Tipo, tudo bem. Tem os apoiadores do Varela, tem os apoiadores do Wesley, e tá tudo certo. Não deixa de ser amigos. Mas então, acho que o título Sub-20, o Flamengo aí. São Paulo, aí pergunta: se o São Paulo ficar pro ano que vem, coisa que a gente não tem certeza. Isso é ameaça? A gente não sabe, né?
Então, pois é, exatamente. É mais ou menos é mais ou menos a mesma coisa. Se o Varela, quando o Varela voltar de contusão, é quase a mesma coisa. É, então, se ele ficar para o ano que vem, é hora de olhar um pouquinho para a base, né? Para ver. Um menino que eu acho que deveria ter oportunidade, por exemplo, é o tal do Igor Jesus. Inclusive, o Marcelo O tá Igor falando Jesus, aí. todo mundo joga, todo mundo joga. O Igor Jesus não joga. É impressionante. E ele tem um perfil parecido com o do João Gomes. É Verdade. um truncadinho, ele é meio que troncudo Forte, né? e eu não vi ele ficar mal. Às vezes que ele jogou, não dá, eu não, pelo menos eu não me lembro que ele jogou mal, que ele entrou e jogou mal. Ele vai oscilar porque é um menino. Eu acho que ele merecia mais oportunidades. Vamos ver aí pro ano que vem. Eu acho que tudo depende da final da Copa do Brasil, né, Renato? Eu acho que tudo, o futuro do Flamengo depende dessa final da Copa do Brasil aí. É verdade, rapaz. E olha, eu vou falar para vocês aqui uma coisa, inclusive o Marcelão LED, que está aí sempre participativo. Detalhe, né? O Marcelo aí eu coloquei ele como administrador do chat também, aí, administrador da parte aqui das lives, né? O Marcelão, nosso amigo, nosso irmão, camarada aí, sempre dando opinião. Cara, não é porque ele fecha conosco na maior parte das opiniões, não, não é isso, não. Né? Ele também discorda, mas ele discorda com conhecimento. Então, o torcedor do Flamengo, eu tive que ouvir do meu primo que é tricolor, eu tenho um primo que é tricolor, né? O grande Zé, saudações rubro-negras para você aí, meu irmão. Ele, rapaz, ele fala o seguinte, cara, uma coisa que eu tenho que admitir, a torcida do Flamengo é fechamento, a torcida do Flamengo se envolve. É onde entra a velha questão, o Marcelão LED pode falar, inclusive, sobre isso. Cara, tem espaço para a torcida do Flamengo hoje nos estádios de futebol? Porque o que a gente está vendo é uma galera um pouco mais, né? Ou aquele cara que se programa para pagar o ingresso, porque, cara, os ingressos que estão sendo praticados, e principalmente, eu não vou nem. A gente já falou sobre isso no último vídeo, os preços que vão ser praticados nessa final da Copa do Brasil, muito bem lembrado pelo Miguel aí, tudo vai depender disso. E cadê o povão lá? Né? A gente vai ver o Maracanã lotado, agora sabe-se lá como. Diga, Miguel. Não, detalhe. Eu acho assim, são várias razões para fazer com que você pague caro em um espetáculo, qualquer espetáculo que seja. Precisa ter uma organização para ter um acesso inteligente para as pessoas participar do evento. Precisa ter conforto, né? Aí você pode cobrar até um valor mais alto, né? Para qualquer tipo de evento, né? O evento precisa ter qualidade, né? Não adianta você cobrar caro num evento que é uma porcaria, ou seja, não adianta você também cobrar caro em um time que não está jogando nada. Isso. Um time que não está jogando nada. Um gramado que é uma porcaria, que é o gramado do Maracanã. Você cobra caro no ingresso e o torcedor para assistir o time do Flamengo jogar no pasto. Não faz sentido. E isso não faz sentido. É igual o estádio novo do Real Madrid. Já viu o estádio novo do Real Madrid, Renato? Já. Tem até lá. Eles colocam aquelas maquetes lá que mostra o estádio em funcionamento através da maquete, evidente. A maquete virtual, né? Tem um nome para aquilo. 3D, né? São quatro gramados. É coisa de maluco. O gramado, não é, o gramado, ele você substitui. Jogou Flamengo e Atlético do Paraná agora. Eles tiram aquele gramado de cima e depois pode ter um outro jogo. E depois pode ter um outro jogo. E depois pode ter um outro. E muda a superfície. Você pode fazer um evento de vôlei de um lado, pode fazer um evento de basquete do outro, pode montar uma tela, tênis, uma quadra de tênis. É absurdo o novo estádio do Real Madrid, uma possibilidade de usar 4 gramados. Ou seja, o gramado do Maracanã hoje precisa disso. É o gramado do verdade. Maracanã precisa disso. Ele vive quebrado. Se tivesse esse sistema no Maracanã hoje, nós não estaríamos falando de gramado ruim no Maracanã. E há quanto tempo a gente fala de gramado ruim no Maracanã? Aí, se fosse assim, tudo bem, faz sentido você meter o ingresso lá no alto. Você mete o ingresso lá no alto, porque olha o nosso estádio, olha o investimento em gramado,
Olha o nosso conforto que temos na arquibancada para esse povo aí que pagou R$ 700 no ingresso. Olha o conforto. O pessoal vai pagar aqui. Olha só, Renato, que loucura. Eu já fui no Morumbi. Uma bela Já fui raciocínio algumas esse, hein, vezes no Miguel? Morumbi. Perfeito esse raciocínio. A torcida do Flamengo vai pagar 700 pila no ingresso para ficar no cimento. É praticamente o cimento ali, ó. Não é no melhor lugar, não. Não é no melhor lugar, não. É no local não, do povão mesmo. É ali no local que, tipo, não tem aquela local ar-condicionado, coberto. Não, o Morumbi não. Ali é descoberto. Se chover, vai ter chuva na cabeça e o cara vai pagar 700 pau no ingresso. É uma sacanagem. Isso é uma sacanagem com o torcedor, cara. É verdade. Isso, inclusive, eu acho que é um demérito para o próprio, né, quem está de frente. Quem está de frente, no caso, vamos supor, tá? Nesse caso aí é o Flamengo, tá? Até porque Flamengo e Fluminense, fecha aspas. Flamengo, abre aspas. Fluminense, fecha aspas. Pegaram o Maracanã para administrar. Mas toda a pemba cai em cima do Flamengo. Quem paga mais é o Flamengo, toda a pemba, quem assume essa brincadeira é sempre o Flamengo. Então, tá rolando um pequeno amadorismo no meu ponto de vista como torcedor, tá? Eu não sou dono da razão, eu queria a tua opinião. O Miguel colocou aí algo em cima da mesa pra gente aí, ó, vai digerir esse assunto que o Miguel propôs aí. Irmão, tu vai pagar, não, se eu não me engano, vamos abaixar um pouco mais esse ingresso, R$ 400, que já é dinheiro pra caraca, meu irmão. R$ 400 para tu ver um jogo de futebol. Ah, mas é o Flamengo. É o Flamengo, mas é dinheiro demais. Cadê o povão que vai pagar R$ 400? Irmão, R$ 400, o cara faz a compra do mês aqui, uma família muito humilde faz a compra do mês, irmão. Eu compra, às vezes, de 2 semanas, nem dá nem para isso. 400 é muito dinheiro. E aí, para você jogar no pasto, para você ver o time jogando no pasto. Quem tá vendo os últimos jogos aí, porque Vasco foi lá e se aproveitou e jogou. Ganhou na justiça, ganhou. O Flamengo que está pagando por esse pasto aí, não consegue ter um gramado bom. E aí, o torcedor, que é aquele que lotava estádio, que pelo menos quando eu estava na geral, eu ia para geral, quanto que devia estar a geral hoje? Sei lá, 15, 20 reais. A geral hoje seria uns 15, 20 reais. Quer dizer, eu acho, né? Mas assim, se você for jogar em tempos, né, em outrora, cara, teve época de promoção da geral, cara, eu devia estar 2 ou 5 reais. É um negócio surreal. O povo estava lá marcando 100 mil pessoas dentro do Maracanã. Eu estive lá. Peguei trem lotado. E era uma maravilha, irmão. Tu estava ali torcendo. Do teu lado tinha um torcedor do Vasco. A porrada cantava de vez em quando. Mas, maluco, aquilo é povão, irmão. A galera foi ali para assistir futebol. Não é para assistir o maior espetáculo, sei lá, do Circo de Soleil. Parece que daqui um dia o Circo de Soleil vai estar mais barato do que ir para o Maracanã. Fala lá, Miguel. Não, detalhe, você falou do Circo de Soleil lá, poderia pegar uma banda de rock famosa aí, que você e Marcelo Led, que tem essa proximidade do rock and roll, pega uma banda famosa. Qual a banda famosa hoje que cobra que o ingresso seria caríssimo vindo no Brasil hoje, hein, Renato? Qual a banda de rock hoje que o ingresso seria caríssimo? Vou lembrar do maluco lá, que o nome certo é Coldplay, mas o maluco fala Coldplay. Vamos lá, o Coldplay, o nome da banda que o maluco falou lá. Fazer o quê? O maluco fala, não sou eu que estou falando, não, tá? Inclusive, não tem nada a ver. Se for traduzir isso aí, não dá em nada. Vai assistir um show do Coldplay. Vamos assistir um show de Coldplay. Mas o Coldplay, ele vem uma vez duas vezes no ano no Brasil, sei lá. Sei lá, ele vai lá e vem uma. Sei lá, ele não tá todo final de semana, igual o Flamengo joga todo final de semana. Quando não tem a chatice da data FIFA, né? Quando não tem a chatice da data FIFA, o Flamengo joga todo final de semana. Então, cara, é diferente. Você vai lá, paga R$1.000, R$2.000, R$3.000 no ingresso para assistir o Coldplay, beleza, ok. O cara vem aqui, não é todo dia, ele não tá aqui todo final de semana. O Coldplay não tá dando bobeirinha todo final de semana também. Ele não tá de bobeira, ele não tá por aí dando mole. Ele não tá dando mole por aí todo final de semana. Qual o nome do narrador da Globo que falou isso? O narrador da Globo falou isso. Né? Narrador da Globo? Foi o... Rapaz, quem é? Foi Luiz Roberto? Acho que foi o Luiz Roberto que falou. Se estiver errado aí, Luiz Roberto, me perdoa. Mas alguém lá, o narrador da Globo, que falou isso. Foi o camarada lá, o comentarista lá do jogo. Eu nem me lembro que jogo era. Eu sei que o maluco perguntou. Aquela banda vai tocar agora lá no Rock in Rio, o Coldplay. Enfim,
Aí virou meme, por causa disso, né? Enfim. Bom, e mudando o assunto aqui, que o assunto de rock é no outro canal aí, mas vamos lá. Inclusive, Mas faz até sentido você pagar lá caro para assistir um show de banda de rock. A banda de rock é famosa. Mas, pô, todo final de semana o Flamengo tá jogando. Todo final de semana tá jogando. Aí vai pagar 700 pau no ingresso, 400 pau no ingresso. Tá de sacanagem com o torcedor, pô. enfim, deixa a tua opinião, você de casa. Está tranquilo? Está no hype por causa do Flamengo ainda? Já Flamengo dando aquela, digamos assim, aquela animada na galera, né? Estamos aí, querendo ou não, a gente ainda está no páreo no Brasileirão, tá? A gente sabe da dificuldade, mas está no páreo, né? Quantos jogos ainda serão cobrados, né, esses valores, né? Pô, o Flamengo até o final do ano não toma prejuízo, não. Não é só por causa do Flamengo. Porque se a gente for calcular direitinho, tem muitos custos no jogo. A gente sabe que o time aqui está bancando o mandante, ele tem que pagar a segurança, ele tem que pagar a administração, ele tem que pagar um monte de coisa, cara. A gente sabe disso. Mas está sendo rateado de forma errada isso aí, cara. Porque quem está sendo prejudicado somos nós, o torcedor. Né? Não é praticável para uma pessoa que ganha salário mínimo ficar frequentando o Maracanã. Aí o cara não tem uma mulher torcedora, aí o cara gosta de ir pro Maracanã com os amigos. Pô, mulher, eu vou no Maracanã ali assistir, a mulher, é mesmo? Tu vai pagar aquele ingresso caro? E as compras do mês? Tá entendendo como é que funciona? Quer dizer, Isso causa problema. você tá jogando o maior tesouro do Flamengo fora, porque você não dá chance pro torcedor. Tá causando problema nos matrimônios, assim. Você acaba com os matrimônios. Exatamente. Já não basta fazer jogo 9 horas da noite no sábado, que aí tu acaba com o casamento do cara. O cara não vai casar. Peraí, 9 horas da noite, eu falo pra pô, mulher, a gente vai ter que adiar esse casamento aí. O Flamengo resolveu jogar 9 horas da noite no sábado, pô. Dia do jogo. Aí tu ainda vem com o ingresso desses valores praticados. Aí fica difícil. Bom, mudando de assunto aqui, voltando lá para Vaca Fria, tivemos a questão do campeão brasileiro, Flamengo campeão sub-20. Parabéns aos meninos aí, pô, que bacana. O Ayrton mandou na lata, como muito bem disse o Miguel, que o menino lá do Vasco tentou provocar. Manda Bruno Henrique, desce Gabigol, que a gente dá conta, a gente janta eles aí. Imagina, o Ayrton mandou, né? Se tivesse Bruno Henrique, né? Ia ser mais vergonha ainda, para os caras, né? Então vamos lá, vamos ler aqui o Marcelo Led. Rapaz, ele tá mandando mensagem pra caramba aqui. Isso é bacana demais. O Ayrton, meu vizinho. Vejo ele todo dia treinar com o Mengão. Só pra não esquecer. Fora Sampaoli, o nome aí, o palavrão, que a ofensa eu não vou repetir, não, porque senão sabe como é que é, né? Fica gravado aí. Aí o cara aqui que não tem, nem é um youtuber grande, já recebe. O cara lá no canal tal falou que o Sampaoli é isso. Então, quer dizer, quem tá falando aí é o Marcelo Led. Então, aí o grande, o Sampaoli, no máximo eu chamo o cara de Sampiroli, né? Por causa que ele é meio pirado, né? Aí, fora Sampaoli, deixa eu ver aqui se eu pego um pouco mais de notícias aqui do meu amigo. Sem reeleição para o Landim e que vai embora e leve a curriola toda. Tá falando aí o Marcelão, que é muito feliz com a administração do Landim, dá para se ver. Foi um projeto de favela, segundo o Marcelo Led, falando sobre o Davidson. Isso, ele era flamenguista quando criança. Provavelmente é até hoje, porque uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O pai dele era um grande, enfim. Aí, Igor Jesus é muito bom jogador. Com certeza, também concordo com o Marcelo Led. Esse lance da disputa por pênalti me lembrou uma coisa. Aí, o Miguel também caiu um pouquinho, mas ele vai voltar aí. Esse lance da disputa por pênalti me lembrou uma coisa. A comissão técnica do Palmeiras deu um chilique por causa do pênalti que o garoto perdeu por fazer uma parada antes de bater na... Mas não pode ter mais paradinha? O que é isso? Não entendi. A diretoria deveria demitir todos eles por não ensinar a garotada a regra do futebol. Isso aí. Regra do futebol pode ter paradinha, pô. Concordo com você, Miguel. Não sei em qual ponto a gente já falou tanta coisa aqui hoje. Vamos lá. Sampaoli não. Está dizendo aí uma grande Marcelo Lege. Esses valores de ingresso mostram que é o presidente do Flamengo. O clube está sendo elitizado e não precisa de bilheteria desesperadamente como o time da camisa feia. É verdade. Isso é verdade.
Só fui uma vez de geral e nunca mais. Se não era o lugar mais agradável do mundo, né? Digamos assim, em termos de conforto, né? A gente sabe que a geral tinha um pequeno desconforto lá. Mas vou falar uma coisa para você: era popular. Era popular, porque muita gente podia pagar arquibancada, muita gente podia pagar as cadeiras, tinha sócio também, sócio, né? Aquela galera que ficava mais elitizada, tinha os camarotes, né? Então, quer dizer, a gente teve aí uma era, né, que não volta mais. A gente sabe que essa era não volta mais. Contudo, deveria se pensar sobre isso, porque aquele torcedor era realmente a base que levou o Flamengo a ser o time que é hoje, é o maior clube do mundo. Quer dizer, o pai pobre passava o seu orgulho de ser flamenguista para o seu filho. Vamos lá, filho, tá barato de ir no Maracanã, vamos lá. Eu nem falava isso pro filho, né? Mas ele simplesmente pegava o filho num domingo à tarde e ia para o Maracanã. Ou então sábado à tarde, também eu me lembro que tinha muitos jogos sábado à tarde. Eu mesmo fui. Então é muito importante a gente entender que essa construção aí de torcida, hoje a galera assiste pela TV, quando paga, né? Ou então quando espera passar na Globo, que é TV aberta. E aí, meu irmão, você vê que a galera não está dando muita atenção ao futebol como dava naquela época. Não é porque surgiu a internet, mas é por uma questão mesmo de... O cara que é pobre, é muito difícil ficar frequentando. Não só o Maracanã, mas você vê que hoje em dia, eu não sei como que uma galera aí consegue acompanhar o Flamengo. A gente faz uma ideia, né? Mas, enfim, é isso que é muito importante. Eu acho que é esse torcedor que o Flamengo está jogando fora. Então, essa base aí é a mais importante, na minha opinião, tá? Deixa aí o seu comentário. Vou querer ler o seu comentário. E o Marcelo Led está citando outras grandes bandas de rock, na minha opinião. Bandas de rock para valer. Né? AC/DC, Kiss. A gente estava brincando aqui. Eu também gosto do Coldplay. Mas teve esse meme aí que é inesquecível, né? A gente está falando aí de um meme inesquecível, que é o maluco lá da Globo, que eu também não sei o nome dele, não me lembro o nome dele agora. Miguel caiu aí. Vamos ver se a gente consegue o retorno do Miguel. A conexão hoje com São Paulo não está muito boa. Bom, enfim, isso pode ser uma boa, né? O Flamengo vai enfrentar o São Paulo agora na Copa do Brasil, daqui a 2 domingos, quer dizer, acho que domingo que vem. Domingo que vem. Então a gente vai ter essa oportunidade aí de ter uma conexão com o São Paulo, fazendo o São Paulo, que tem o Dorival Júnior à frente, né? Nosso grande amigo de 2022 foi o Dorival Júnior. Nós enfrentaremos o São Paulo sob a gestão dele e a gente vai tentar nada, vai vencer o São Paulo aqui, aí sim vai ter conexão. Então fiquem com a gente está falando aqui sobre Flamengo, Papo Flá Maior. Eu queria que o Miguel voltasse, né, para a gente continuar aqui e terminar nossa live. 44 minutos já de live. Não ia geral porque eu era da torcida organizada. Tá falando aí o Marcelo Led. Aí sim, pô. Aí sim. Ó, Miguel voltando. Isso é bom, hein, Miguel? Bom que tu voltou. Vamos lá. Voltou, Miguel? Parece que sim. Eu acho que agora vai. Não é disputa por pênalti, a geral também. Concordo com a história que a geral tem. Isso aí. Não ia de geral porque eu era da torcida organizada, tá falando o Marcelo Led. A única vez que fui foi um protesto das torcidas, tá falando aí. Quem não foi a geral, eu lamento, porque era pitoresco, tá? Mas era papo de tu tomar um copo, às vezes o cara comprava um copo de chopp, de cerveja, e ele bebia cerveja e jogava ali outros líquidos ali dentro, se é que me entende, é que ele varejava lá para baixo, entendeu? Então, esse tipo de coisa tu sofria na geral. Mas eu vou te falar, isso acontece também na arquibancada, tá? E acontece hoje, tá? Não espera que aquilo que tá voando ali seja cerveja, não. Cerveja é o menor dos problemas. Não acredita que é água pura, não. Mas, enfim, não vai voltar a geral, a gente sabe disso. Mas o Flamengo deveria abrir os olhos para isso, porque esse é o maior tesouro que o Flamengo tem. Legal, para a gente fechar a nossa live aqui, antes de falar sobre o nosso assunto principal que eu coloquei aí, na verdade, o Marcelo Led já colocou a opinião dele, que o Rossi será o titular, com certeza. Eu queria que você falasse para a galera, rapaz, menino, tem uma coisa muito boa que o Miguel traz aí para a gente sempre, que é essa questão do trânsito, né? Tem um trânsito melhor aí no Brasil. No caso aí, Flá Maior no trânsito. O Miguel trazendo aí as opções que você tem para aprender a dirigir melhor. Cara, sabe o que eu penso, Miguel? A gente está entrando aí numa era futurística,
que inclusive, olha, eu trabalho na aviação até hoje, e eu sempre falo isso para os colegas, né? O combustível fóssil, ele não vai acabar assim de uma hora para outra, vai levar alguns anos ainda. Mas a gente está entrando em época de carro elétrico. E o Miguel, ele já ensina também a galera a ser, aquela galera que tem medo a dirigir carros automáticos, né? Porque, pô, uma coisa é você dirigir um carro que não é automático, outra coisa é dirigir um carro automático, é diferente pra caramba. Miguel, essa relação aí de carro automático com carro movido a gasolina, né? Outros tipos de combustíveis, né? Como, como o álcool, por exemplo. E amanhã ou depois a gente vai ter o carro elétrico ou o carro movido a energia solar. Será que você vai estar adaptado a ensinar as pessoas a dirigirem com esses automóveis também? Enquanto isso, fala também do seu negócio. Provavelmente os carros com energia solar, provavelmente até se popularizar, até se transformar em algo popular, provavelmente o Miguel estará de bengala ou algo do tipo, já estará bem velhinho, Será, muito amigo? provavelmente. Pode, é possível. Mas é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Os elétricos estão aí a todo vapor. E hoje no mercado já se vende mais carro automático do que carro manual. Sim. Isso, há um tempo atrás, isso era algo meio que até improvável. Hoje, hoje se vende mais carros, ali na casa de 52%, 53%, mais carros automáticos do que manuais. Logo, muita procura para fazer aula particular em carros automáticos também, porque é um carro que hoje as pessoas elas têm acesso a esse carro, vão lá na loja, entre um carro manual e um automático, muitos optam pelo carro automático. E os elétricos, aí vem os elétricos. Os elétricos são sensacionais, Renato. Os elétricos são sensacionais, cara. O carro não faz barulho. Nossa. É sensacional o carro elétrico. E além de que polui menos o planeta, né? Que é essa parte mais legal. E para você que tem medo de insegurança no trânsito, que vai pegar o seu carro no paraíso e vai até a Consolação, dirigindo bem, para você mesmo que tem medo de insegurança no trânsito, é você mesmo. Chama a gente lá no Instagram, que é o @sem medo no trânsito. E detalhe, todas as torcidas, a galera do futebol, esse final de semana sem futebol, sem jogo do Palmeiras, sem jogo do São Paulo, sem jogo do Botafogo, sem jogo do Fluminense, do Vasco, do Santos, sem jogo do Flamengo, o mais querido do Brasil. Todas as torcidas, você torcedor aí, ó, que tem um parente que tem medo de insegurança no trânsito, a minha mãe não dirige, minha mãe palmeirense não dirige, minha mãe São Paulina não dirige. Chama a gente lá no direct, a gente agenda a sua aula por lá. Facebook Instrutor Miguel, WhatsApp 11 99877 9624, manuais e automáticos, medo e insegurança do trânsito, todas as torcidas, chama a gente lá que você vai dirigir o seu carro nas principais ruas de São Paulo, Renato. Eu falei sobre o futuro aqui, mas fica a dica, o Miguel ele está ensinando você a dirigir hoje com qualidade, cara. Então, essa é a grande beleza aqui de falar com o meu amigo Miguel também, tá aí, Flá Maior no Trânsito, trazendo sempre uma dica, né? Os caminhos aí, as trilhas, as estradas que você pode pegar para uma boa direção. Infelizmente, cara, eu falo sobre isso com uma grande tristeza, né? Porque eu tive um problema, quem me conhece pessoalmente, eu tive um problema na família, afetou a minha família, né? Um problema muito sério na ocasião. Hoje está superado. Eu tenho outros caminhos espirituais que eu busco para procurar entender, mas fica a dica para vocês, né? Por má direção, você tem uma arma na mão. Criei aqui uma frase aqui. Se alguém quiser me copiar, pode copiar. Então, você tem que aprender a dirigir com qualidade, cara. Então, eu tenho um maior orgulho. Eu criei essa logo aqui com o maior orgulho para o meu amigo Miguel aí, ó. Flá Maior no Trânsito. Por quê? Porque você tem que saber dirigir, rapaz. Você tem que aprender que você tem um objeto de toneladas na mão que, pela física, ele pega mais peso ainda. Se isso pega um corpo humano, irmão, você faz miséria. Então, se você não entender essa base, se você não entender, você não precisa ser cientista para entender física. Você tem uma arma na mão. Toda vez que você sai de casa,
você pega uma arma ou o teu equipamento que vai te levar ao sucesso, vai te levar ao teu destino. Então você tem que ter bons instrutores. Não compra a tua carteira, não, rapaz. Faz a direção, aprenda a dirigir de forma melhor. Melhor, porque, pô, as coisas acontecem, cara. Mas assim, acontecem muito mais para quem leva de sacanagem, entendeu? Isso é muito sério. Dirigir é uma coisa muito séria. Fala, Miguel. Então, só para fechar, você que me dá a oportunidade aqui de falar de Que isso? trânsito no nosso momento Flá Maior no trânsito agora, né? Porque era rubro-negro no trânsito, agora Flá Maior no trânsito, é isso mesmo? Exato. Trânsito fala maior. Cara, eu gosto de ter sempre um tom de humor, né? Nas minhas aulas, quando eu estou conversando sobre trânsito, eu não gosto de ser aquela coisa com muito rigor, eu gosto sempre de ter algo leve e com informação. Leve, porém com informação. Leve, porém com responsabilidade. E quando a gente fala de educação de trânsito, não é ficar restrito só na questão do motorista. O motorista é o que está com a máquina ali no momento. Mas a educação do trânsito também, quanto antes ela iniciar com o ciclista, com o pedestre, com o motoqueiro, caminhoneiro, esses caras, todos que estão envolvidos, eles precisam entender que tem direitos e deveres. E, por exemplo, agora, vou pegar um exemplo. Teve um ator agora que foi atropelado recentemente. Pois é, rapaz. Kaique Eu Brito, esqueci o né? nome dele. Kaique Brito. Kaique Brito. Isso. Uma das minhas alunas me disseram que ele simplesmente foi atravessar a rua meio que sem noção e sem. Eu não sei se é verdade, me falaram isso. Ou seja, a educação de trânsito, por mais que de repente o cara do carro estivesse errado, não sei quem estava na ocasião, mas a educação é para todos. O pedestre também precisa saber se portar. Ele é o mais vulnerável. O pedestre é o mais vulnerável, mas ele tem direitos e deveres. A educação não fica só restrita para o motorista, para o cara que está dirigindo a moto ou o caminhão. É para todos. E essa educação tem que começar mais cedo. Tem que começar, se possível, eu prego isso há muito tempo, se possível, a partir da 5ª série. Não dá para essa educação começar tão tarde, depois dos 18 anos. Porque na 5ª série ele é pedestre. Sim, exatamente. Ele nasce no meio do trânsito. Na verdade, nós nascemos no meio do trânsito. Então, os pais eles precisam receber a educação de trânsito mais cedo, quanto antes, exatamente para evitar um monte de acidentes que poderiam ser evitados ou por erro da máquina, por erro humano, ou por erro do pedestre, do ciclista. Não dá para a gente ficar culpando fulano, beltrano e cicrano. A gente tem que investir na educação, essa educação tem que começar mais cedo para todos. Detalhe, assim, eu trabalho com aviação, sem querer prolongar muito o assunto, mas eu trabalho com aviação já há muitos anos, parte da mecânica. Então, assim, sempre é erro humano. Nunca vai existir erro da máquina. A máquina ainda não é inteligência artificial. A inteligência vem daqui, ó. Então, é importante demais a gente ter, muito bem lembrado pelo Miguel, e infelizmente esse acidente que aconteceu aí, né? Só que esse menino estava no meio da rua. Esse acidente que eu citei da minha família aqui foi em cima da calçada. Foi erro humano. Então, assim, o que é importante a gente entender, tanto a parte pedestre quanto a parte motorista, é que tem que haver sincronia, harmonia. Entendeu? Então, assim, eu não vou nem entrar no assunto de beber e dirigir, porque isso aí, enfim, deixa para lá. Mas o mais importante, galera, é a gente ficar atento realmente a esse tipo de coisa. Eu não acho que eu estou inspirado aqui para falar isso para vocês à toa, tá? Alguma coisa me soprou no ouvido aqui para você ficar atento. Então, eu me orgulho pra caramba, porque você vê, cara, assim, o Miguel, ele tem uma transparência, e ele chega aqui, ele bota a cara aqui, tá? O Miguel tem empresário da área de trânsito, né? Ele constrói novos condutores, ele ajuda as pessoas, ele dá dicas, ele é consultor da área. E ele bota a cara aqui porque ele diz o seguinte, irmão, aqui o camarada tem que sair um condutor. Se sair meio condutor, nem sai, nem vem. Então, assim, essa responsabilidade, que eu me orgulho de ser amigo do Miguel, porque aí eu falo de boa aqui sobre vamos dirigir com qualidade, tá? Incluindo, vamos falar de dirigir Ferrari, Miguel. Dirigir uma Ferrari é o que o Sampaoli está fazendo. Não sei nem se ele já comprou uma. Sei que ele está sendo pago para dirigir uma Ferrari, um motor potente, e vamos ver se ele leva o Flamengo à vitória, né? Que é
essa Ferrari é o Flamengo, tudo com F, né? Só que a Ferrari é vermelha, rapaz, olha isso, né? Tantas coincidências, né? Aí, você que está em casa, observa bem, olha o que eu já tentei jogar aqui, esse canal, esse site que é o GZH Esporte, eu ando dando uma olhada nesse canal, nesse site de vez em quando, e ele já tem aqui uma matéria, a única matéria mais aproximada que eu encontrei foi do dia 4/7. Não se fala nada ainda sobre, não, né, de forma, digamos assim, convicta de que será o Rossi, né? Mas já tem aí uma possível, citando Matheus Cunha. Será que o Sampaoli vai fazer isso? Então, esse é o nosso último assunto aqui, nosso último tópico da live. Cara, ele vai ter coragem de colocar o Matheus Cunha mesmo, cara, como contra o Atlético Paranaense? Porque, cara, o Matheus vai estar cansado aí. Inclusive, o Matheus tomou um gol aí na CBF, né, jogando pela... Só lembrando, galera, o Matheus Cunha foi convocado para a seleção pré-olímpica. Isso nos orgulha muito? Legal, eu não estou nem aí para a CBF, tá? Então, para mim, ele vai devolver o Matheus Cunha machucado, ou então o Matheus Cunha com a moral baixa. Enfim. Então tá dizendo aí, cara, que não se fala nada sobre Rossi. Eu acho que era muito melhor para o Sampaoli colocar o Rossi, ou até o Santos, porque o Matheus Cunha vai estar cansado. Ele vai ter voltado de viagem um dia antes, se eu não me engano. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, tá? Ali atrás. Meiuca, o Pulgar, Thiago Maia, entre parênteses, Everton Ribeiro, Gerson de Arrascaeta, essa foi demais, né? Georgian de Arrascaeta, quer dizer, a mistura de Gerson com Arrascaeta, esse site já vai ficar bem complicado eu acompanhar o site aí de novo, né? O Georgian... E ele está afirmando aqui, rapaz, que a Arrascaeta volta, né? Não vai voltar. Enfim. E o Wesley... Ah, não, isso aí, essa notícia já está um pouco mais antiga, peraí. De 2023, cara, dia 4/7 de 2023. Bom, enfim. Voltemos aqui ao nosso papo aqui, o Visão de Torcedor. Diga lá, Miguel. Eu acho que o Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele tem mais a vontade de ver o Rossi, porque ele não estreou ainda, né? Tipo, um ano tão difícil, eu quero ver algo novo. Eu quero ter um fato novo. Que esse fato novo é o Rossi, que até agora não jogou, né? Mas, assim, sinceramente, se o Matheus Cunha voltar da seleção pré-olímpica, se ele voltar sem cansaço, eu sou capaz de dizer que o Sampaoli vai escalar ele no time do Flamengo contra o Atlético do Paraná. E a final da que ele Copa esteja com problema. E a final da Copa do Brasil? Não é melhor poupar o Matheus? Então, aquela história. O goleiro, você não fica substituindo toda hora. Goleiro, você não fica trocando. Né? Goleiro é uma posição que você não fica toda hora. Ah, hoje vai um, hoje vai outro. Normalmente isso não funciona. Eu acho que só se o Matheus Cunha machucar que ele vai colocar o Rossi. Não que eu não tô torcendo para isso não, tá? Uhum. É que eu acho que ele vai fazer isso. Porque se ele não colocou o Rossi até agora, só se o Matheus Cunha não tiver condição de jogo mesmo, que ele vai colocar o Rossi. Sinceramente, eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai com o Matheus Cunha até o final. Ele não vai uma temporada toda de Matheus Cunha. Quantos jogos o Matheus Cunha tem? Tem um monte de jogos aí com a camisa do Flamengo. Verdade, um monte. Quase todos os jogos o Matheus Cunha foi titular. Aí, de uma hora para outra, o Sampaoli vai tirar ele e colocar o Rossi na final da Copa do Brasil contra o São Paulo? Não acredito que ele vai fazer isso. A não ser que o Matheus Cunha sofra alguma contusão, tenha algum problema. Vamos ver, né? Você de casa aí coloca a sua opinião, vai ser muito bom. Aí também estou pegando uma notícia antiga. Eu não encontrei até agora alguma notícia de algum site que eu confie que seja atualizado nessa tendência aí do que o Sampaoli... Por que eu falo isso, galera? Nós aqui, nem eu, nem o Miguel, nós não estamos dentro do ninho do urubu para acompanhar a evolução dos treinos. Quando eu falo isso como repórter, quando você está ali acompanhando, você está vendo como é que está funcionando, as tentativas do treinador, você vai criando uma ideia do que pode ser a escalação. E não consegui encontrar. Mas o que vem sendo falado muito por aí é a possível estreia do Rossi ou o retorno do Santos
pontualmente para esse jogo aí, mediante um possível cansaço do Matheus Cunha. Eu vou colocar aqui a minha opinião. Era uma boa chance de ver o Rossi trabalhar. Essa é a minha opinião. Eu não acho que o goleiro é uma posição que fique trocando, contudo, a gente tem uma final de Copa do Brasil no domingo, 4 dias depois. Então, é importante o Sampaoli aí entender que ele dirige, já que a gente falou tanto de condução aqui de máquinas potentes, o Sampaoli, tomara que ele entenda que ele está conduzindo uma Ferrari com motor super potente. Miguel, para terminar a nossa live aí, com considerações finais, e chama a galera, né, pro teu canal aí, e amanhã a gente vai estar aqui às 11 ou ao meio-dia, Miguel? Amanhã, domingo, acredito que dá para ser às 11. Se ficar bom para você, tá fechado. 11 horas amanhã a gente vai estar aqui. Miguel, considerações finais aí, deixando um abraço para a galera aí também. Galera aí, semana foi mais curta, né, com feriado. E agora é esperar, né? Ontem a CBF jogou ontem, né? Mas a gente nem liga, a gente nem fala da CBF aqui, né? Ontem a seleção jogou, parece que ganhou, parece da Bolívia, né? Também jogando em casa, a Bolívia fez mais do que obrigação. E a chatice, vai acabar a chatice, no meio de semana tem Flamengo, a gente fica aí na expectativa do Flamengo agora com bastante semanas, né? Livre para treinar, para um time chegar bem fisicamente e ganhar o jogo contra o Atlético do Paraná, tá? Isso. O Bruno Henrique não vai jogar, o Ayrton Lucas não vai jogar. É para ganhar, para mandar recados. Lembrando que o Botafogo tem 2 jogos difíceis contra Corinthians e Atlético Mineiro. Então o Botafogo também tem uma grande chance de perder pontos na próxima rodada. Palmeiras também tem alguns jogos difíceis. Acho que os próximos 5 jogos entre Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Botafogo, o Flamengo eu acho que tem um bom caminho nos próximos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, é hora de se aproximar agora. A hora de se aproximar do líder é agora. Maravilha. Galera, espero vocês amanhã. Eu e Miguel esperamos vocês amanhã no nosso papo aqui, no nosso encontro de fim de semana que vem prosperando aí. Mas eu espero que o seu like também esteja aqui presente, né? Também a sua inscrição, caso você não tenha feito isso ainda. Vem com a gente, o papo aqui é Flamengo. E vem, só vem. Saudações rubro-negras!